A história começa em um cybercafé, onde um adolescente chamou o filho do seu amigo para perguntar se ele tinha ouvido que a transmissão ao vivo tinha níveis de dificuldade infernais. Mas seu amigo retrucou, questionando quem era seu filho, e ofereceu-lhe uma cerveja enquanto ele olhava empolgado para a tela do computador, declarando que estava começando. Uma mulher vestida de palhaço saudou os espectadores na tela, dando as boas-vindas à transmissão ao vivo de um verdadeiro jogo de terror trazido a eles pelo acampamento da Noite Eterna. A audiência ao vivo rugiu de empolgação, e então a mulher palhaço anunciou que o tema daquela sessão era o bizarro jogo do Hospital do Elefante Gigante, conhecido pela sua alta taxa de mortalidade entre os novatos. Os homens assistiam atentamente enquanto o apresentador compartilhava que a plataforma estava transmitindo continuamente há 3 anos, e o jogo constantemente mergulhava os jogadores em um mundo terrível, onde eles precisariam completar várias missões horripilantes. Jogadores bem-sucedidos seriam recompensados e se tornariam mais fortes, enquanto os que falhassem teriam suas vidas permanentemente deduzidas, levando à morte eventual. Ela os instigou a esperar e ver quais novos jogadores provariam ser interessantes naquele dia. Ela olhou para seu tablet e pareceu surpresa ao ver algo, enquanto os comentaristas a pressionavam para parar de perder tempo e entrar no tema principal logo. O apresentador anunciou que entre os novos jogadores havia, na verdade, um com um nível de poder psíquico de 101. Essa revelação chocou os comentaristas, lembrando que até então o nível de poder psíquico mais alto era apenas 100, detido pelo Imperador Dragão, o Deus Demônio. O apresentador então informou a todos que, devido à grande afluência de novos jogadores, as informações dos personagens ainda não haviam sido totalmente geradas. A tela exibiu um homem deitado em uma cama de hospital, o que empolgou a audiência. De repente, a tela do computador deu um glitch e um alerta surgiu indicando um erro desconhecido nos dados do personagem. O sistema falhou em detectar os dados errôneos e tentou reparar o problema, mas continuou falhando. O homem na cama abriu lentamente os olhos, depois levantou a mão só para ver uma lâmina nela. Ele ficou surpreso e imediatamente se sentou, olhando ao redor e se perguntando onde estava. De repente, ele sentiu algo nos olhos. Estava prestes a tocar para conferir, mas se assustou ao ver o sistema mostrando que a parede era neutra, não podia ser escalada ou destruída. A porta também era neutra e precisava de um cartão de acesso. Havia também uma sombra escura desconhecida, marcada como perigosa. Ele saiu da cama e saiu do quarto, vagando continuamente por aí. No entanto, quando chegou à última porta, se viu de volta na sala 401. Ele estava prestes a começar a andar novamente quando notou água no chão. Ele pisou nela, fazendo um barulho alto, e então a porta ao seu lado se abriu. Ele espiou lá dentro e viu um velho pedindo ajuda. Ele entrou e o velho disse que precisava usar o banheiro. Ele perguntou se poderia ajudá-lo de alguma forma. Ele simplesmente olhou para o velho e o sistema revelou o nome do velho como Liu, marcando-o como um perigo de alto nível. Ele não conseguia se mover rapidamente, então se perguntou se Liu era um tipo de monstro armadilha. Ele sabia que esse tipo de criatura tinha habilidades de combate incrivelmente fortes, mas não podia se mover e tinha um alcance de ataque limitado, possuindo até um ponto fraco fatal. Ele se aproximou de Liu, agradecendo, o que fez os observadores se perguntarem se ele era tolo. Ele estendeu a mão para Liu, mas Liu, de maneira assustadora, pediu mentalmente para ele se aproximar um pouco mais e tocar em sua mão. Os observadores comentaram que ele era um tolo ingênuo. No entanto, ele puxou a mão de volta, deixando Liu chocado. Ele passou por cima de Liu e segurou um bisturi afiado acima da cabeça de Liu. Liu perguntou sobre suas intenções, e ele disse a Liu que faria uma pergunta, e se ele respondesse corretamente, o ajudaria a chegar ao banheiro. Liu perguntou o que aconteceria se sua resposta estivesse errada. Ele cortou levemente a cabeça de Liu e o alertou de que seria decapitado se isso acontecesse. Liu concordou temerosamente e perguntou qual era a pergunta. Ele perguntou quantos fios de pelo da perna Liu tinha. Isso deixou os observadores atônitos quando Liu não respondeu. Ele fez um corte mais profundo na cabeça de Liu. Liu implorou para que não o matasse e pediu por outra pergunta. Ele girou o bisturi na mão e perguntou a Liu sobre a localização do cartão de acesso ao hospital. Liu respondeu que havia 3 cartões de acesso, um com o diretor do hospital, um no departamento de logística e outro em outro lugar. Mas ele cortou a garganta de Liu antes que ele pudesse terminar de falar. Então, ele se afastou, pedindo desculpas
desculpas a Liu, explicando que não tinha muitas perguntas. O sistema mostrou que sua única arma havia tocado a maldição da criatura fantasma e a desbloqueou com sucesso. O bisturi poderia infligir dano adicional a criaturas fantasmagóricas, e como ele tinha matado o velho Liu, o bisturi recebeu um pequeno aprimoramento. Ele notou algo na mesa, pegou e leu as palavras Hospital do Elefante Gigante. Enquanto isso, a palhaça recebeu uma mensagem em seu tablet. Ela deixou cair o microfone quando viu o nome do jogador, Joe Imin, nível 1, com 25 pontos de experiência. Suas habilidades eram nulas. Seus itens incluíam 3 granadas e um bisturi enferrujado, sua única arma. No entanto, seu poder psíquico era 101 e poderia ser aprimorado. Empolgada, ela informou aos espectadores que o personagem havia ativado uma missão oculta chamada Último Desejo do Velho. O sistema o avisou de que missões ocultas eram frequentemente mais difíceis do que as principais, mas eram opcionais. Os jogadores poderiam escolher não completá-las sem afetar a missão principal. Com um tom triste, Lou explicou que a bolsa que ele segurava continha um certificado de propriedade. Suas economias de uma vida inteira, sua filha Luzu, estava envolvida em um caso secreto com o diretor do gigante Hospital do Elefante, buscando obtê-lo. Pode haver uma conspiração com o objetivo de matar Lou, mas o destino interveio. Ela morreu tragicamente em um acidente de elevador, o que marcou o fim de seu plano. Em seguida, Lou suplicou por sua ajuda para vingar sua filha, matando o diretor. Ele retirou um papel do envelope, afirmando que era o certificado de propriedade mencionado. Como troca, isso seria para ele. O sistema indicava que ele tinha obtido o item, o certificado de propriedade do homem idoso. No entanto, não estava selado. Sua qualidade estava listada como verde e seu efeito desconhecido. Os comentaristas ficaram impressionados e admirados quando Yai Ming desencadeou uma missão oculta. A apresentadora ficou surpresa ao ler um comentário de um espectador com um perfil distinto, que dizia que, embora por sorte, o desempenho de Yai Ming fosse impressionante, sua mentalidade, julgamento e reação eram todos dignos de elogios. A surpresa aumentou quando o vice-presidente da Brigada do Sino Estridente deixou um comentário, levando outros a perguntar se precisavam de mais pessoas. Em resposta, o vice-presidente confirmou que não estavam com falta de pessoas. Seu propósito era apenas observar e analisar os novatos naquele ano. Simultaneamente, nos amplos monitores que exibiam diferentes ângulos de Yai Ming, um homem estava observando atentamente. Esse homem era o vice-presidente, que deduziu da dica indireta de Lou que Yai Ming deveria evitar usar o elevador do hospital, dada a morte trágica da filha de Liu em um acidente de elevador. Ele também comentou que, na situação atual, a melhor abordagem de Yai Ming seria abandonar a missão principal, usar as escadas e procurar pelo cartão de acesso. Isso fez com que os espectadores questionassem por que Yai Ming deveria usar as escadas. O vice-presidente explicou que o relato de Lou sobre a morte de sua filha no elevador indicava um ressentimento residual, o que provavelmente representava um perigo significativo. Este comentário perspicaz deixou os espectadores impressionados, mas logo ficaram surpresos ao ver o novato indo direto para o elevador. Yai Ming pressionou o botão do elevador, fazendo com que ele se abrisse. O sistema prontamente o alertou sobre um perigo de baixo nível dentro do elevador, um espírito vingativo. Sua força e resistência estavam significativamente reduzidas, mas ainda possuía 5 vezes a força física de um humano, tornando o combate corpo a corpo inábil. No entanto, Yai Ming apenas sorriu, considerando que o espírito vingativo no elevador provavelmente era usado para deter a filha. Ele entrou, fazendo os comentaristas pensarem que ele estava condenado. Quando entrou, ele pressionou o botão do primeiro andar, ciente de que a maioria dos hospitais tem um mapa no primeiro andar, e pensou que deveria dar uma olhada. As portas do elevador se fecharam e começaram a descer, mas subitamente pararam. Isso fez com que os comentaristas entrassem em pânico, pensando que ele estava condenado. Eles se perguntaram se seu estado mental estava anormal, já que sua energia não havia diminuído. Então, a luz do elevador se apagou, surpreendendo. Ele olhou para cima quando a luz voltou a piscar e, de repente, sangue pingou em sua cabeça. Ele verificou confuso e então sentiu uma mão tocar seu ombro. Virando-se, ele viu uma mulher que gritou que tinha morrido de maneira miserável. Ela estava confusa com a falta de reação dele, então cutucou seu rosto. Ele girou e perguntou se ela era a filha de Liu Zu. Os comentaristas questionaram por que os novatos pareciam imperturbáveis. Alguém respondeu que Yai Ming
não parecia ter medo. Na verdade, ele parecia um tanto animado. A mulher confirmou que era Liu Zu e perguntou se ele estava lá para ajudá-la a buscar vingança. Ele disse que não e a informou que seu pai tinha um presente especial para ela. Ele exibiu o certificado, explicando que seu pai tinha deixado especialmente para ela e pediu a ele para entregá-lo pessoalmente. Zu não conseguia acreditar que seu pai tinha deixado o certificado de propriedade para ela. Enquanto ele passava por ela, ela olhou. Ao olhar para o certificado, ainda incrédula de que seu pai realmente o deixou para ela, Yai Ming sorriu, considerando seu trabalho concluído. Em seguida, ele lhe perguntou sobre suas circunstâncias e para confirmar se ela havia sido morta em um acidente e por que ela buscava vingança. Zhou respondeu que todos acreditavam que tinha sido um acidente, mas não foi. Foi o diretor. O diretor a assassinou, empurrando-a do telhado. Ela implorou para que ele a ajudasse a matar o diretor, prometendo recompensá-lo generosamente se ele trouxesse a cabeça dele. Yai Ming percebeu que não havia um alerta do sistema indicando que ela estava ao vivo e concluiu que provavelmente não haveria recompensa, mas isso não o incomodou. Ele então perguntou se o diretor tinha alguma fraqueza. Ela explicou que, embora o diretor fosse o fantasma mais forte lá, ele também era o mais fraco, porque ao contrário de outros fantasmas, o diretor não percebia que estava morto. Se Yai Ming conseguisse fazer o diretor perceber sua mortalidade, sua obsessão e poder desapareceriam. Yai Ming reconheceu que entendeu. Ele entregou o certificado azul e prometeu que encontraria uma maneira de ajudá-la a buscar vingança. Enquanto Zhou olhava o certificado, ela perguntou por que sentia algo espinhoso sob o saco. Yai Ming se afastou, brincando com um pino de bomba. O elevador, junto com Zhu, explodiu enquanto ele saía calmamente, cantarolando uma música. Zhou rolou para fora do elevador explodido. Enquanto os observadores não conseguiam acreditar que Yai Ming era um psiquiatra, o vice-presidente, digitando com um sorriso, informou a todos que o certificado de propriedade era a obsessão do fantasma. Ao usá-lo para chamar a atenção dela, Yai Ming conseguiu diminuir a guarda dela. Afinal, a maioria dos jogadores só pensa em escapar quando enfrenta um fantasma. Ele perguntou a eles quem teria pensado que um humano atacaria ativamente um fantasma. Ele disse a eles que Yai Ming explorou habilmente uma brecha no sistema. Normalmente, métodos físicos têm efeitos insignificantes em entidades fantasmas, mas como Yai Ming é um novato e o jogo está em um nível desafiador, o sistema reduz significativamente a resistência física do fantasma para equilibrar. É por isso que uma granada pode causar danos tão extensos. O vice-presidente acredita que o desempenho do novato é excepcional e considera abrir uma exceção para convidar Yai Ming a se juntar à guilda. A cabeça de Zhu, agora imóvel, questiona sua audácia em conspirar contra ela. Imperturbável, ele estende a mão para pegar a cabeça de Zhu, joga-a com força e brinca sobre sua elasticidade. Ele limpa a mão enquanto comenta que estava um pouco pegajoso. Ele rola seu bisturi enferrujado exclusivamente criado, sua única arma, embora o sistema não consiga discernir seu efeito. Ele lança um olhar para a cabeça apavorada de Zhu e pergunta o que ele planeja fazer. Ignorando seus pedidos, ele a pega enquanto ela grita para que ele a deixe. Ele instrui que ela fique quieta e promete que seu bisturi é ágil, garantindo que ela não sentirá dor. Em seguida, ele corta a cabeça de Zhu, cujos gritos de dor enchem o ar. Um momento depois, ele retira seu bisturi ensanguentado. O sistema mostra que o bisturi manchado de sangue de fantasma despertou algo. Sua única arma evolui e seu atributo se aprimora. Olhando para cima, ele pensa que não é um resultado ruim e verifica seu perfil. Nível 1, sem experiência, habilidades, saúde de 10, força de 5, equipado com uma granada, poder psíquico de 101, sorte em 0, sem título, e seu bisturi ensanguentado é sua única arma. De repente, ele ouve um grito atrás dele e se vira para ver um fantasma masculino avançando em sua direção. Ele fica segurando a cabeça de Zhu e pergunta ao Homem-Fantasma se pode ajudá-lo com alguma coisa. No entanto, o Homem-Fantasma se afasta, pensando que Yai Ming é assustador e que ele deve apressar sua fuga. De 101 espectadores, sua audiência cresceu para 63.524. Os comentaristas não conseguiam acreditar que ele conseguiu assustar um fantasma e que várias guildas estavam enviando pessoas para as transmissões ao vivo dos novatos para recrutar jogadores. Agora,
Yai Ming estava em alta demanda. Outros questionaram se ele era um psiquiatra e ele percebeu que talvez fosse um pouco louco. Em seguida, ele desceu as escadas até o primeiro andar em busca de um mapa. Depois de obter o mapa de orientação, ele seguiu para a sala de segurança. Ao entrar na sala de segurança, ele notou os corpos do pessoal de segurança no chão. Sem se intimidar, ele precisava de evidências para provar ao diretor que essas pessoas estavam mortas. A sala tinha câmeras de vigilância, o que o levou a suspeitar que também poderia haver uma impressora. Mas primeiro, ele decidiu decapitar os corpos, colocando cada cabeça na mesa, junto com uma flor de uma base próxima. Testemunhando isso, o vice-presidente assistiu horrorizado. Em resposta a um comentário perguntando se Yai Ming tinha problemas psicológicos, o vice-presidente digitou uma mensagem explicando que no jogo de novato, alguns poderes dos fantasmas eram fortemente limitados, levando-os a se fingirem de mortos e armar emboscadas por diversão. Embora as ações de Yai Ming parecessem perversas, ele não tinha preocupações. Os comentaristas concordaram com essa explicação, mas se perguntaram se um novato poderia realmente prosperar em um jogo tão infernal. Enquanto isso, Yai Ming lavava calmamente as mãos e, sentado, começava a imprimir documentos, confundindo seus espectadores. Segurando o papel impresso, um espectador perguntou se ele deveria procurar um cartão de acesso. De repente, Yai Ming se lembrou de algo e cravou um bisturi na cabeça de um oficial de segurança. Tanto o vice-presidente quanto os espectadores soltaram um suspiro de choque. Após terminar de empalar as cabeças e organizar as flores, ele mencionou casualmente que tinha esquecido algo antes. Sorrindo, ele disse que isso deveria impedir que eles ressuscitassem, deixando seus espectadores chocados e se perguntando como ele poderia continuar tão otimista após transformar as cabeças decepadas em um vaso de flores. Em seguida, ele começou a caminhar, lembrando-se de que, de acordo com o mapa, o escritório do diretor só podia ser alcançado por um corredor. Ele parou ao avistar um corredor escuro, o que empolgou os espectadores, pois sabiam que este era o infame corredor da névoa fantasma. Eles se lembravam de uma história sobre um fantasma chorando preso em uma sala profunda dentro da névoa fantasma, como uma espécie de missão secundária oculta. Outros concordaram, mas o lembraram de que não havia apenas um fantasma lá, porque havia uma porta conhecida por matar fantasma. O sistema indicou que era realmente uma névoa fantasma neutra em sua natureza, e o alertou que ela induz o medo e reduz a sanidade do jogador. No entanto, isso não o afetou. Sem hesitar, ele caminhou em direção a ela. Sua visão estava prejudicada por uma luz negra, mas ele apenas fechou os olhos e continuou andando. Ele ouviu um monte de vozes dizendo o quão repulsivo ele era, que ninguém naquele mundo precisava dele, que ele seria abandonado no jogo, questionando o que ele era e que valor sua existência tinha para as pessoas comuns. Esses sussurros seriam uma poluição espiritual para pessoas comuns, mas Yai Ming permaneceu imperturbável. Por um longo tempo, ele havia ouvido inúmeros sussurros de terror todos os dias, desde o momento em que acordava até que adormecesse, quer estivesse no banheiro ou na cama. Nunca havia um momento de paz para ele. Essas vozes eram muito mais cruéis do que os sussurros que ele estava ouvindo no momento, cheios de ódio imenso. Portanto, para Yi Ming, aquele lugar parecia um retorno ao lar e era estranhamente familiar. Ao passar pelos fantasmas sussurrantes, ele ouviu alguém chorando, o que o pegou de surpresa. O sistema informou que ele havia ativado uma missão secundária e que ele deveria ajudar o fantasma que chorava a cumprir seu desejo. Ele olhou para o lado, notando que o som de choro vinha daquela direção. Ele começou a caminhar naquela direção, bisturi em mãos. Ele parou na sala 1007 e tentou abri-la, mas a encontrou trancada. Isso fez os espectadores especularem que assim que ele abrisse a porta, encontraria seu fim, e isso deixou os outros cheios de apreensão. Ele soltou a maçaneta da porta e deu um passo para trás, deixando os espectadores confusos quanto ao motivo de ele não ter aberto a porta. O sistema mostrou que a porta era extremamente perigosa, mas que poderia ser destruída. Com um sorriso, ele concluiu que os dados simples eram suficientes. Ele balançou seu bisturi para trás e o cravou com força na porta, que pareceu sangrar. Ele retirou o bisturi e repetidamente perfurou a porta com um sorriso. Isso gerou comentários de espectadores preocupados,
expressando sua preocupação com o diretor e alertando os outros a terem cuidado se algum dia cruzassem caminhos com Yaemin, que agora era visto como um lunático. Um momento depois, seu bisturi pingou sangue. Ele havia derrotado a porta-fantasma, então sua única arma agora estava mais forte. Ele sentiu que não houve mudanças claras. O encantamento parecia fraco, mas ele pensou que mesmo um ganho pequeno, como o de um mosquito, ainda valia algo. Ter alguma coisa era melhor do que não ter nada. Então ele percebeu que a porta continuava sangrando. No entanto, quando olhou para a porta, o sistema a mostrou como neutra. Então, ele pegou a maçaneta e a abriu. Ele viu alguém ao lado e o sistema o alertou sobre uma ameaça intermediária. A garota olhou para o bisturi ensanguentado dele com medo. Ela tinha visto o que ele havia feito com a porta. Em pânico, ela implorou para que ele não a machucasse, liberou uma forte barreira e continuou gritando com ele, causando terror nos espectadores. Pessoas comuns enlouqueceriam ouvindo tais gritos, mas para surpresa de todos, seu poder psíquico permaneceu em 101, mostrando que ele estava completamente imune. Ele começou a caminhar em direção à garota assustada, levando os espectadores a especularem se ele pretendia prejudicá-la, mas ele apenas se inclinou, acariciou a cabeça da garota e sorriu, deixando-a perplexa. Alguns até comentaram sobre como alguém tão decidido também poderia ter um lado gentil. Enquanto isso, em um bar, uma mulher tomava seu vinho, sugerindo que sua abordagem estava correta. Primeiro afastar as criaturas fantasmas e depois construir confiança com ela. Ela afirmou que essa estratégia era crucial para completar a missão secundária. Os clientes ficaram chocados, incapazes de acreditar que a deusa da fita escarlate estava presente. Pediram um autógrafo, elogiaram-na e ofereceram bebidas, mas ela apenas afastou o cabelo e os dispensou com um gesto. Ainda assim, mesmo depois de rejeitado, os homens ainda estavam encantados. Planejavam reproduzir aquele momento milhares de vezes quando voltassem para casa. Ela mencionou que os novos participantes no Bone Zone daquele ano eram fascinantes. Ela acabara de sair do live stream de outro novato, um rapaz gordinho que havia terminado o jogo Caçador em apenas 46 minutos, quebrando um recorde de 3 anos. Ela achou outro novato, Zhao Yemen, impressionante e estava interessada na missão secundária dele. Enquanto isso, a garota o olhou tristemente, perguntando se ele havia vindo para acabar com sua vida. Ela disse a ele que estava esperando por ajuda há muito tempo. Ela também compartilhou que sua mãe havia adoecido gravemente. Enquanto ele segurava seu bisturi afiado atrás dele, a garota revelou tristemente que o hospital poderia salvar sua mãe, mas a um alto custo. Enquanto a ouvia, ele se perguntou se sua postura atual era melhor para exercer força. A garota continuou chorando, dizendo que sua família havia sido pobre desde criança. No entanto, ele percebeu que era a posição perfeita para o bisturi. Ele ergueu o bisturi no ar e cortou o pescoço da garota, surpreendendo-a. Ele apenas fechou os olhos enquanto o pescoço da garota jorrava uma torrente de sangue. Ela o olhou com medo, mas ele continuou a perfurar a cabeça dela até que o sangue se derramasse no chão e a garota ficasse em silêncio. Enxugando o suor, ele se tranquilizou pensando que estava seguro. Alguns espectadores comentaram que era impressionante, mas outros mencionaram que a deusa da fita escarlate havia analisado e determinado que Yaemin não estava seguindo as regras. Ele ficou ciente de que a pose de poder da garota representava um perigo moderado e poderia prejudicá-la significativamente. Para garantir a segurança, ele achou melhor encerrar diretamente a vida dela. Então, caminhou até uma mesa e pegou um livro. O sistema indicou que ele havia derrotado a Chorona, o que resultou em um upgrade de sua única arma. Ele levantou o diário da Chorona e o abriu. Leu que em 12 de dezembro, ela havia começado um emprego entregando comida. Embora fosse difícil, ela tinha a esperança de juntar dinheiro suficiente para as taxas de cirurgia de sua mãe. Em 27 de dezembro, após 10 dias de chuva incessante que causou enchentes generalizadas, ela escorregou durante uma entrega, perdendo os ganhos do dia. Em 9 de dezembro, ela lamentou a chuva pesada e constante que durou quase 3 meses, impedindo-a de fazer entregas e agravando a condição de sua mãe, deixando-a incerta sobre os próximos passos. Por fim, em 18 de março, ela expressou confusão sobre as mudanças em sua pequena cidade, perguntando-se por que tudo havia se tornado tão diferente e para onde todos tinham ido. Ele folheou as páginas, inicialmente pensando que não havia informações úteis, mas então ele se lembrou de algo e viu que a Chorona estava tentando desesperadamente economizar o suficiente para a cirurgia de sua
sua mãe. Sua mudança inesperada de direção levou os espectadores a questionar suas ações, já que parecia estar indo em direção à ala regular em vez do escritório do diretor. Ele verificou os quartos um por um, deixando os espectadores se perguntando sobre suas intenções. No entanto, o vice-presidente entendeu que Yai Ming estava eliminando opções e que a missão paralela estava ligada à mãe gravemente doente da Chorona, mencionada várias vezes por ela. O vice-presidente assegurou aos espectadores que as missões paralelas continuariam assim que Yai Ming encontrasse a mãe da Chorona. Momentos depois, ele a encontrou, para seu alívio. Ele abriu as portas e o vice-presidente explicou aos espectadores que Yai Ming estava atualmente identificando quais quartos abrigavam mulheres para reduzir o escopo da busca. Essa estratégia economizava tempo e garantia a segurança, permitindo que os espectadores entendessem o processo. Quando ele abriu a porta, encontrou a mãe da Chorona deitada na cama. O vice-presidente anunciou que Yemin havia encontrado o alvo. O próximo passo era interagir com ela e extrair informações úteis para progredir na missão paralela. Ele então entrou e perguntou à mulher mais velha se ela era a mãe de Zio. Ela confirmou que era a mãe de Zio e perguntou o que ele queria. Ele a examinou de perto e o sistema emitiu um aviso de perigo intermediário. Ele sorriu, finalmente a localizara. Então, ele perguntou a ela se o marido ou outros parentes estavam no hospital. Ela respondeu firmemente que não, dizendo que veio sozinha. Seu cabelo começou a crescer enquanto ela se questionava o que ele realmente queria. Conforme o cabelo dela se estendia em sua direção, ele respondeu que não era nada. Ele pegou algo do bolso, explicando que isso o poupou de procurar sem rumo. Então, ele jogou uma granada nela, reclamando que procurar pessoas podia ser bastante problemático. Confusa, ela pegou a granada, surpresa ao descobrir que era uma granada. Ele se despediu dela, de forma provocativa, saiu do quarto e fechou a porta atrás de si. Conforme a granada explodia, a explosão deixava os anfitriões e o vice-presidente chocado. Depois que a fumaça se dissipou, ele deu uma olhada rápida para dentro, perguntando se o trabalho estava feito. Ele abriu novamente a porta e encontrou um quarto destruído e uma figura negra na cama. Conforme ele se aproximava da cama, os espectadores começaram a se perguntar se Yai Ming planejava aniquilar toda a família, já que havia perguntado à mulher mais velha sobre outros membros da família, deixando-os com uma sensação arrepiante. O vice-presidente também achou o recém-chegado aterrorizante, percebendo que Yai Ming atacou a família inteira para evitar uma possível vingança da família dos fantasmas chorosos. No entanto, ele não pôde deixar de se perguntar se Yeming era realmente um psiquiatra ou se estava mentalmente perturbado. Yai Ming começou a se mover, esticando seu corpo, aliviado por finalmente poder ir ao escritório do diretor em paz. Ele subiu as escadas enquanto os fantasmas o olhavam com medo do lado. Momentos depois, ele chegou ao escritório do diretor, surpreso ao encontrar o quarto envolto em uma aura negra, com o diretor pendurado por uma corda. O sistema o avisou de que o diretor, um diretor hospitalar enorme, era extremamente perigoso e não deveria ser confrontado diretamente. Ele refletiu por um momento, tirando algo do bolso, sabendo que tinha apenas uma opção. Ele bateu o papel na parede, pegou uma caneta esferográfica e escreveu algo nela. Quando terminou, prendeu o papel à testa, retirou a tampa da caneta e sentou-se. Chutou a porta do escritório do diretor aberta e caminhou em direção ao diretor pendurado. O diretor o olhou com um sorriso, pegando-o desprevenido. Então, o diretor agarrou seu pescoço com força e o jogou contra a parede, fazendo com que os observadores entrassem em pânico. O diretor abriu a boca para atacar, levando os observadores a pensar que era o fim. No entanto, ele apenas sorriu, deixando o diretor surpreso. Ele apontou tremulamente para a foto do diretor pendurado no teto, a data da força desconhecida infiltrando-se no hospital, a equipe do diretor e a ausência de sobreviventes. O diretor continuava ouvindo as palavras no papel e percebeu que o cadáver na imagem era dele. O aperto do diretor afrouxou, permitindo que ele respirasse. O diretor perguntou se ele estava morto, mas seu poder estava se esvaindo rapidamente. O diretor não conseguia acreditar que estava morto e achava impossível. No entanto, ele pegou seu bisturi e o cravou na cabeça do diretor, fazendo com que ele gritasse de dor e fosse puxado de volta pela corda. O sistema mostrou que ele havia derrotado o chefe do jogo. Como resultado, sua única arma foi aprimorada e seus atributos aumentaram um pouco. Mesmo enquanto ele tossia no chão, sua força aumentou para 8. Mas
ele tinha apenas uma granada restante. Os espectadores ficaram surpresos ao verem que o papel impresso foi usado dessa forma e se perguntaram como ele havia derrotado o chefe tão facilmente. Em seguida, o sistema o alertou de que sua única arma havia despertado parcialmente ao absorver o ressentimento do espírito feroz. Agora, possuía uma fraca habilidade de dano caótico que ignorava resistência, evasão e redução de dano, causando dano total a todas as unidades. Ele se perguntou se isso era uma espécie de atributo avançado. Ele tirou o bisturi da cabeça do diretor e abriu a gaveta para verificar. Ele se lembrou de que, de acordo com o diário do Fantasma Chorão, a cidade havia experimentado invasões de poder misteriosas anteriormente. Isso o fez pensar que o diretor poderia ter mais informações sobre o chefe importante. Então, ele viu uma carta, mas decidiu lê-la mais tarde. Então, a colocou no bolso. No entanto, no final, ele atirou novamente, porque queria saber o que havia invadido o local. Ele a abriu e leu que alguém havia dito ao diretor que ele havia entrado em contato com as autoridades e acusado a guarda da cidade de chu de má conduta. A cidade de Guxu não estava mais segura, então ele foi aconselhado a empacotar suas coisas cedo. Havia um carro negro esperando por ele no portão sul da cidade de Huanan, apenas 2 ou 3 estações de distância. Se ficasse muito tarde, poderia haver mudanças imprevistas. Ele olhou atentamente para a carta e a devolveu à mesa. Ele sabia que a carta havia sido enviada de fora e o remetente, obviamente, sabia o que estava acontecendo na cidade de Guxu. No entanto, a situação ainda o surpreendia. O velho Chen, o diretor, havia morrido no hospital. Ele saiu da sala percebendo que provavelmente não havia mais informações, então deveria sair. Momentos depois, estava fora do hospital, onde viu inúmeros fantasmas. No entanto, notou algo incomum não muito longe. Parou de andar e ficou surpreso ao ver uma figura humana enorme. Olhou atentamente e o sistema o alertou de que a entidade desconhecida representava um perigo extremo. Ele foi aconselhado a não perder de vista ou algo terrível poderia acontecer. Isso o fez entrar em pânico e se perguntar se havia outros chefes ocultos. Ele deu um passo para trás, mantendo seu olhar fixo na criatura enquanto ela lentamente virava para encará-lo. Mantendo distância, ele sentiu a barreira atrás de si. Ele pegou o cartão de acesso e destrancou o portão, mantendo os olhos na criatura o tempo todo. Então, ele lentamente saiu e fechou o portão enquanto a criatura o observava. Quando o portão estava prestes a se fechar, a criatura parou de caminhar em sua direção. Ele percebeu que isso não havia acionado nenhuma notificação, o que o levou a suspeitar que provavelmente não era um chefe oculto no jogo. De repente, uma voz automatizada informou que ele tinha concluído com sucesso o jogo e estava prestes a ser teleportado. O efeito de teletransporte apareceu abaixo dele. Então, ele fechou os olhos e desapareceu lentamente. A criatura percebeu seu desaparecimento, olhou para cima e soltou um grito alto de raiva. O sistema o parabenizou por escapar do hospital do elefante gigante, cumprindo o último desejo do velho Liu. No entanto, ele falhou na missão paralela, o desejo do bebê chorão. Seu progresso na exploração da história estava em 88%. Sua exploração da visão de mundo em 16% e sua classificação era S+. Ele foi recompensado com 25 pontos de experiência, mas esses só eram obtidos em missões principais na masmorra. Ele recebeu a escritura de propriedade desbloqueada do velho Liu e o título único de guerreiro. Os espectadores ficaram impressionados por ele ter alcançado um rank S, na dificuldade infernal da masmorra. O sistema o deu as boas-vindas à Zona Segura, o acampamento da Noite Eterna. Mostrou que ele avançou para o nível 2. Seus itens eram uma granada, e a propriedade do velho Liu, sua saúde aumentou para 15, enquanto sua força, poder psíquico, sorte e arma da alma permaneceram os mesmos. Ele também obteve o título de Preocupado. O sistema informou que, dentro da Zona Segura, ele poderia escolher assistir a transmissões ao vivo de qualquer jogador novato. Ele olhou ao redor, sentindo como se ainda estivesse no jogo. Bom, infelizmente o vídeo vai se encerrando por aqui. Se vocês quiserem a parte 2, deixe o seu comentário abaixo e nos vemos nos próximos vídeos.